Olá a todos, bem-vindos à aula número 12 do vosso módulo de segurança no trabalho. Vamos então dar continuidade àquilo que foi a aula passada. Se bem se recordam, tivemos a falar sobre as obrigações do empregador e em sequência nós vamos falar hoje sobre as obrigações dos trabalhadores. Vejam sempre estas obrigações, obviamente, numa vertente de segurança no trabalho. Existem, além destas, outro tipo de obrigações e de direitos e deveres dos trabalhadores, mas neste módulo em concreto nós vamos falar sobre as questões relacionadas com segurança no trabalho, obviamente. Todos os trabalhadores têm o dever de zelo, ou seja, têm que cumprir da melhor maneira possível, que saibam e que consigam as suas obrigações, têm o dever de sigilo, ou seja, aquilo que vocês, informações a que possam ter acesso no vosso local de trabalho, dados pessoais que possam ter contacto no vosso local de trabalho, têm o dever de sigilo, ou seja, não poderão contar a ninguém. Têm o dever da pontualidade, o dever da assiduidade, ou seja, todas estas questões relacionadas no geral do vosso trabalho. Neste caso em concreto, e obviamente vamos estar a falar da segurança no trabalho, vamos falar de obrigações, da mesma maneira que já falámos das obrigações do empregador enquanto responsável de segurança no trabalho, vamos falar das obrigações dos trabalhadores também nessa vertente. Assim, das obrigações dos trabalhadores, temos, obviamente, e a primeira delas, claro está, cumprir com as prescrições de segurança e saúde no trabalho e as instruções que o empregador lhe dá sobre esta matéria. Claro está, essas instruções deverão seguir aquilo que são as atividades técnicas que foram elaboradas pelo ou a pedido do empregador, sejam as avaliações de risco, sejam as medidas implementadas, sejam outro tipo de metodologias de trabalho com vista a melhorar as condições desse para os trabalhadores, ou seja, é uma obrigação dos trabalhadores cumprir com as prescrições de segurança e saúde no trabalho e as instruções do empregador sobre esta matéria. Muito importante também, os trabalhadores têm o dever de zelo pela sua segurança e pela segurança daqueles que possam ser afetados pelas suas ações ou omissões no trabalho. Isto é muito importante porque, e aqui estou a ser importunado por uma borboleta, mas borboletas à parte, os trabalhadores têm o dever de zelar pela sua segurança, ou seja, o primeiro responsável pela segurança deverá ser o próprio trabalhador. Por uma questão muito simples, além de poder ser causador de um acidente de trabalho, poderá ser vítima de um acidente de trabalho e poderá colocar outras pessoas em risco pelas suas ações ou pelas suas omissões. Isto aqui é importante que se faça uma ressalva. Possam ser afetados pelas suas ações, ou seja, medidas ou métodos ou meios de trabalho que os trabalhadores fazem em condições menos seguras que possam pôr em causa a sua segurança e a segurança dos outros, e as suas omissões no caso de, imaginemos, estarem a trabalhar com um determinado produto químico, ou um exemplo que vocês usaram bastantes vezes, um trabalhador está a fazer a limpeza do pavimento e ele fica escorregadio e o trabalhador não tem paciência de ir buscar a sinalização e não sinaliza o chão como escorregadio, o pavimento escorregadio, e alguém tropeça, cai e parte uma perna. Ou seja, é causador de um acidente de trabalho pelo fato de uma omissão, ou seja, por uma situação que não foi devidamente salvaguardada. Daí que eu digo sempre que é importante. A segurança passa primeiro pela própria pessoa. Primeiro, a própria pessoa deverá ter o cuidado de fazer o possível, e muitas vezes o impossível, para não causar dano ao próprio. Ou seja, ninguém deverá querer sofrer um acidente de trabalho. Houve várias situações relatadas de pessoas que causaram, ou tentaram causar, acidentes de trabalho com vista a uma eventual indemnização. Isto era uma questão que já não se fala tão frequentemente, mas que em tempos foi bastante, ou foi algo frequente,
porque lá está, as seguradoras trabalham de outra maneira, as seguradoras têm peritos, eu além de técnico de segurança também sou perito avaliador de acidentes de trabalho, portanto, havendo uma situação duvidosa, são chamados os peritos técnicos para avaliar o acidente e as causas dos acidentes. Não se esqueçam sempre daquilo que nós já vimos umas aulas atrás, que são as descaracterizações dos acidentes de trabalho e aquelas situações que fazem com que o acidente não seja reconhecido como tal. Portanto, tal como disse na última aula, não se metam em trabalhos e muitas vezes os atalhos levam a que isso aconteça. Outra das obrigações dos trabalhadores é utilizar corretamente as máquinas, os aparelhos, os instrumentos, as substâncias perigosas, os equipamentos de proteção coletiva e individual Ou seja, antes de trabalharem com determinado equipamento, deverão ter a certeza que têm competências para o fazer, que sabem o que é que estão a fazer. Se não souberem, perguntem. Preferencialmente alguém que já faça o trabalho e, idealmente, vejam o manual das instruções das máquinas e dos equipamentos. As substâncias químicas, vamos falar provavelmente ainda hoje ou na próxima aula, vejam as informações relativas às substâncias químicas ou substâncias perigosas com as quais possam ter contacto no vosso local de trabalho. Os equipamentos de proteção, nós também já falámos sobre isso, sendo eles obrigatórios em algumas situações. É a obrigação do empregador fornecer esses equipamentos aos trabalhadores e é a obrigação dos trabalhadores utilizarem esses equipamentos. Na utilização do equipamento de proteção, individual ou também a coletiva, é causa para uma descaracterização do acidente. Ou seja, é no local de trabalho, é no tempo de trabalho, aquelas questões todas que nós já abordamos, mas a seguradora, entre aspas, pôs-se de fora porque não foram acauteladas todas as medidas e, portanto, temos aqui uma situação de negligência. E, como tal, eventuais tratamentos que sejam necessários, eventuais despesas que existam, serão todas asseguradas pelo próprio trabalhador. Obviamente, o trabalhador tem a obrigação de cumprir com os procedimentos de trabalho e, fundamentalmente, também muito importante, cooperar para a melhoria do serviço de segurança e saúde no trabalho. Ou seja, todo o trabalhador tem o dever e a obrigação de, conjuntamente com os serviços de segurança, apresentar melhorias. Aquelas questões que vocês trabalharam naquele exercício da avaliação de riscos em que, após a avaliação, faziam a proposta de medidas, é exatamente isso que vocês poderão e deverão fazer no vosso local de trabalho, com vista a melhorar continuamente as condições de segurança, porque um trabalhador seguro trabalha melhor. E, obviamente, trabalhando melhor, produz mais. Isto é uma cadeia que chega, efetivamente, à melhoria das condições, todas elas, pessoais e profissionais. Muito importante também imaginemos que vocês estão no vosso local de trabalho e detectam uma situação que para vocês é uma situação que representa um perigo grave, um perigo iminente, ou seja, uma situação que poderá muito provavelmente levar à ocorrência de um acidente. Vocês deverão imediatamente, não é após o almoço, não é depois de descansarem, não é de quando houver tempo, seja como for, comunicar imediatamente a um superior hierárquico, ao responsável pelos serviços de segurança a existir, comuniquem sempre estas questões. Não fiquem com a responsabilidade de, eventualmente, a ocorrência de um acidente de trabalho e se for verificado que vocês tinham conhecimento dela, estamos a falar de uma situação de uma omissão, que nós vimos no slide atrás, e portanto vocês seriam os responsáveis por essa ocorrência desse acidente. É importante referir que, não raras vezes, estas questões dos acidentes de trabalho acabam em tribunal. Principalmente os acidentes graves ou, infelizmente, os acidentes mortais, que continuam a existir, levam a que haja pessoas
que vão parar a tribunal e há inclusivamente pessoas, sejam empregadores, sejam técnicos de segurança, sejam colegas de trabalho, que infelizmente são condenados por homicídio involuntário, seja por omissão do trabalho, por trabalho mal realizado, por não acautelar as condições de segurança. É importante não brincar, entre aspas, com estas questões, porque estas questões são efetivamente muito sérias. E como tal, encarem-nas dessa maneira e não fiquem, o que eu costumo dizer é não arranjem areia para o vosso caminhão. O vosso caminhão há de se encher à medida que o vosso trabalho vai avançando. Não arranjem carga para o vosso caminhão, ainda mais de questões que não estão diretamente relacionadas com a vossa atividade. Obviamente, se eu tiver uma situação, trabalho com uma máquina ou com um equipamento qualquer e eu verifico que as proteções dessa máquina ou estão deficitárias ou alguém as removeu, seja o que for, deverei do mesmo modo comunicar a quem de direito essa situação. Se tiverem uma máquina e ela não tiver em condições, não façam o trabalho, não queiram ser demasiado zelosos porque não estão a ser. Porque um trabalhador que trabalha sem condições de segurança está a ser irresponsável, está a ser negligente e não demasiado cumpridor. Portanto, comuniquem sempre qualquer defeito, qualquer deficiência, qualquer anomalia nas máquinas ou nos equipamentos. Em caso de perigo grave e iminente, obviamente deverão adotar as medidas e as instruções que foram estabelecidas para tal. Nós já falámos na aula anterior da obrigação do empregador de dar informação e formação aos trabalhadores sobre primeiros socorros, evacuação, plano de segurança. Já falámos sobre estas questões. Portanto, imaginemos que estão na recepção do hotel e ao disparo do alarme de incêndio. Obviamente isso depois decorre tudo daquilo que está descrito no plano de segurança e as pessoas deverão saber o que é que vão fazer. Cada pessoa deverá ter a sua função. Deverão cumprir com aquilo que está previamente estabelecido, sob pena de vos poderem ser imputadas responsabilidades por algum acidente grave que possa ocorrer. Volto a dizer, todos os que trabalham num hotel são em condições normais, e de um hotel em normal funcionamento, menos do que o número de hóspedes a evacuar, portanto deverão estar bem esclarecidos sobre todas essas questões. Portanto, mesmo que vocês, antes de começarem a trabalhar, se estiverem a fazer estágio numa qualquer unidade hoteleira, perguntem, se não vos for dito, perguntem o que é que deverão fazer em caso de acidente, em caso de incêndio, em caso de sismo, N situações que deverão estar contempladas no plano de segurança. Perguntem o que é que têm que fazer, que responsabilidade é que têm que fazer. Pode dar-se o caso de vos dizerem a única coisa que tens que fazer é sair pela porta até a um ponto, ao chamado local de encontro, ou uma zona livre de perigo, e isso será o que vocês deverão fazer. Se tiverem essa responsabilidade, ou se for essa a vossa única responsabilidade, não queiram ser super-homens ou super-mulheres e queiram resolver os problemas de coisas que não são vossas. Portanto, se vos disserem numa situação de emergência, se soar o incêndio do detector, a central de incêndios, e alguém vos disser que tem que sair, saiam. Não queiram, não é a altura certa para se mostrarem disponíveis para ajudar. Muito importante, e esta ressalva tem sempre que ser feita por uma questão muito simples. Por vezes diz-se que eu se vou dizer ao meu patrão que não vou trabalhar porque não tenho condições de segurança, ele vai-me despedir. Ou vem outra pessoa e trabalha e faz o trabalho e ele fica bem visto e eu não fico, ou fico por malandro, ou fico sei lá o quê. Isto é muito frequente, alegarem estas questões. Uma coisa é certa, em condições normais, e quando se diz que o trabalhador só será prejudicado se agir com dolo ou negligência, nenhum trabalhador poderá ser
prejudicado se se recusar a fazer o trabalho, caso não estejam reunidas as condições de segurança. E isto é daquelas coisas que infelizmente acontece aquilo que já falámos, que eu não faço, mas vem outro qualquer que faz e pronto, e é uma chatice. De qualquer maneira, não deverão fazê-lo, por uma questão muito simples, porque para dar aquele jeito ou para fazer aquela ajuda, isto é só um bocadinho, depois entretanto sofrem um acidente de trabalho, e quem sofre as dores, e se calhar quem vai pagar as despesas são vocês. Portanto, não o façam. Que lá está, e será mais fácil numa organização que tenha serviços organizados. Eu sei, na área da hotelaria, que os maiores hotéis têm esses serviços organizados. Eu não sei das unidades hoteleiras mais pequenas se terão ou não, mas julgo que, visto o escrutínio que é feito à área do turismo e a fiscalização que é feita, que já terão essas situações, portanto será mais fácil. Obviamente, se estiverem a trabalhar num, numa instituição qualquer que não tenha nada disto organizado, nem tenha esta cultura de segurança, e efetivamente será mais complicado para vocês. Mas ninguém vos poderá impedir de, pelo menos, apresentarem aquilo que são as melhorias que vocês entendem como necessárias. Vocês sairão do vosso curso com um certificado profissional, portanto são aptos para trabalhar. No vosso curso é incluído, e não será à toa, o módulo desta área da segurança, portanto vocês têm todo o direito e quase o dever moral de colaborar e de apresentarem melhorias àquilo que serão as condições do trabalho. E é exatamente isto que nós acabamos de falar, que é, isto também está enquadrado legalmente, que os trabalhadores podem, e aqui além do podem, eu quase que diria, devem apresentar propostas no sentido de minimizar qualquer risco profissional. Ou seja, se vocês entendem que há determinada situação que possa ser melhorada, que até vai agilizar o trabalho e vai fazer com que o trabalho seja mais seguro, vocês deverão fazê-lo. Obviamente, poderão dizer, agora vou chegar a um determinado sítio, mal comecei a trabalhar, vou já dizer o que é que pode ser mudado. Tudo tem os seus timings e tudo tem as suas sensibilidades. Obviamente, e volto a dizer, numa instituição ou numa organização que tenha estes serviços implementados, existe essa abertura para as questões de segurança. E como tal, estão perfeitamente abertos a esta apresentação de propostas. Claro está, o conselho que eu vos dou é que conheçam bem o vosso trabalho, conheçam bem a vossa instituição, a vossa organização, antes de proporem, seja o que é que seja, sob pena de estarem a pôr o carro à frente dos bois. Tudo tem o seu tempo, tudo tem os seus timings e, como tal, façam-no quando se sentirem seguros e conhecerem bem a vossa organização do trabalho. Com a certeza, porém, que este é um direito, que vos assiste. Okay? Muito bem. E acabamos aqui a parte relativa às obrigações dos trabalhadores e dos empregadores para as áreas da segurança no trabalho. Outras existirão. Provavelmente aqueles que já se deram ao trabalho de ler, ainda que na diagonal, o Código de Trabalho, pelo menos o Código de Trabalho, já terão verificado outros direitos e deveres. Eu volto a dizer a importância que há de conhecerem o Código de Trabalho, também pelas vossas obrigações, mas não menos importante por aquilo que são os vossos direitos. É lá que está escrito o vosso direito ao direito a férias, o vosso direito à remuneração, o vosso direito às interrupções normais, as referentes ao almoço e jantar. Está descrito tudo o que é relacionado com o trabalho. E qualquer trabalhador deveria ter essa obrigação e, como tal, recomendo novamente que façam uma leitura, ainda que superficial,
também ao Código de Trabalho. E, lá está, puxando a brasa à sardinha deste módulo, que o façam também que o façam também para a 3 de 2014, o regime jurídico da segurança no trabalho. Falando agora sobre riscos profissionais. Vocês tiveram aquele trabalho que fizeram, que levantaram ou identificaram algumas situações perigosas e avaliaram alguns riscos. Eu vou pegar em alguns do que vocês falaram, vou dar uma roupagem diferente àquilo que é a vossa interpretação, numa vertente mais técnica. Alguns destes riscos, ainda que tenham sido identificados por vocês, alguns destes perigos identificados, terão algum impacto no vosso trabalho, mas não de forma a vos causar dano em demasia. Outros sim. De qualquer maneira, eu optei por falar sobre alguns deles e hoje vamos falar por aquilo que é os riscos associados ao ambiente térmico e ao ruído que estão enquadrados aqui nestes riscos associados aos agentes físicos. Ainda que estejam aqui as vibrações, eu não o vou fazer, não vamos abordá-los aqui na aula, por não estarem claramente. Se eu ainda consigo enquadrar o ambiente térmico e o ruído na vossa profissão, as vibrações não. Quem sofre com o trabalho associado a vibrações serão os motoristas de máquinas pesadas, serão as pessoas que trabalham com martelos pneumáticos, numa escala mais diminuta, o pessoal da aviação, ainda que com condições diferentes. Contudo, no vosso local de trabalho, em todos nós estamos expostos a vibrações, mas que não seja quando estamos dentro de um carro ou a conduzir uma viatura qualquer, mas no vosso local de trabalho, e é isto que nos interessa, estamos a falar de riscos profissionais, vocês não terão expostos a vibrações. Portanto, adiantando para o ambiente térmico, obviamente nós temos, quando falamos de ambiente térmico, falamos de duas situações, de ambientes quentes ou de ambientes frios. Vocês não terão, claro está, em condições normais, nem ambientes demasiado quentes, secos ou úmidos, nem ambientes frios. Contudo, vocês terão ou poderão ter acesso a ambientes úmidos, por exemplo, nas lavandarias. Eu não sei, será aqui mais o pessoal, das limpezas que terá acesso à lavandaria, os cozinheiros e o pessoal de cozinha terão acesso às cozinhas. Contudo, vocês em algumas situações poderão ter esse contacto. Também poderão existir câmaras de frio em algumas unidades, daí que nós vamos referir a isto só quase em jeito de curiosidade. Quando nós falamos de ambiente térmico, vocês já deverão ter ouvido falar que nós somos um animal de sangue quente que tende para a homotermia. Não é mais do que a estabilização da nossa temperatura corporal. Todos nós temos, em condições normais, uma determinada temperatura corporal que é mais ou menos a mesma ao longo do tempo. E como tal, se nós estivermos expostos, atenção que isto são temperaturas corporais e não temperaturas ambientes. Estamos a falar de temperaturas ambientes, qualquer uma delas é bastante elevada, portanto, estamos a falar de temperaturas corporais. Se o corpo, isto considerando uma temperatura normal de 37 mais ou menos 0,8 graus, ou seja, dos 36,2 até os 37,8, portanto isto aqui já é um bocado elevado para muitas pessoas, 37,8 é quase, estão quase de cama com uma gripe terrível, para outras pessoas é uma temperatura normal. Façam o teste, vejam com um termómetro aquilo que é a vossa temperatura. E portanto, se nós temos o vosso corpo exposto a uma situação de temperatura corporal
num ambiente muito quente, superior a 37,8 graus Celsius, ou graus centígrados, nós estamos numa situação de hipertermia. Se, por contrário, imaginemos que estamos demasiado tempo numa câmara frigorífica, numa câmara de frio, e que a nossa temperatura corporal baixa estes valores, nós ocorremos o risco de uma hipotermia. Ambas as situações são bastante perigosas e, como tal, deverão ter os devidos cuidados. A hipertermia, ou seja, a temperatura corporal mais elevada, aos 44 graus, isto é, situações extremas, ambas causam a morte, tanto a hipotermia como a hipertermia causam a morte. Obviamente, queimaduras, erupções, quando falo aqui de erupção, não é de um vulcão, mas sim erupções cutâneas, e os transtornos psíquicos, a irritação, o mal-estar, que se chama, é relacionado com a temperatura, se fala de fadiga térmica. Claro está, nos vossos locais de trabalho, se imaginarem uma recepção de um hotel, a regra já está no hall do hotel, que é um lugar amplo, muitas vezes ventilado artificialmente, e cuidado com a ventilação artificial, porque tem os equipamentos que deverão ser mantidos, não é? O ar-condicionado é um equipamento muito bom, mas deverá ter os devidos cuidados na substituição dos filtros, na manutenção das condutas, sob pena de, para termos uma temperatura mais amena, podermos estar a pôr em causa a nossa qualidade respiratória. A hipotermia, obviamente, queimaduras de frio, congelamento, alterações comportamentais, mal-estar, e para temperaturas corporais abaixo dos 26 graus poderíamos ter uma situação de paragem cardíaca e, consequentemente, a morte. O frio causa queimaduras tal como o calor. Qual delas a mais complicada? A partida será do frio. São danos irreparáveis. E, como tal, é preciso ter cuidado com ambas as situações. O controle do ambiente térmico, obviamente, ventilação e climatização, preferencialmente a ventilação natural, portas e janelas, climatização, um ar-condicionado, a proteção das paredes opacas e a proteção das superfícies vidradas, especialmente nas fachadas viradas ao sol, porque obviamente se vocês tiverem o vosso posto de trabalho com uma vista muito bonita com um janelão de vidro, num sítio a nascente, quando o sol começar a queimar, vocês vão destilar encostados ao vosso vidro. E, portanto, quando se fala aqui de proteção de superfícies vidradas, pode ser tão somente uma película que continue a permitir a vista, porque a vista também é favorável, e também impede que haja o sobreaquecimento. Medidas organizacionais, a rotação dos trabalhadores, medidas de inspeção individual. Obviamente, estamos a falar de equipamentos de trabalho para frio, por exemplo, casacos, botas de proteção, luvas, estas questões que são relativamente extra à vossa atividade profissional. Quando se fala de medidas organizacionais e numa situação extrema, obviamente, a redução do tempo de exposição e vocês vão reparar, uma prática que é bastante recomendada para grande parte destes riscos. Porque muitas vezes há confusão de quando nós estamos a falar da introdução de pausas ou da rotação dos trabalhadores, que estamos a expor mais trabalhadores aos riscos. Quando se fala desta rotação de trabalhadores, o que nós pretendemos fazer é exatamente fazer com que, diminuindo o risco do tempo de exposição, baixa-se bastante o risco da ocorrência do acidente. E, portanto, é altamente recomendável para grande parte destes riscos que nós vamos ver aqui nestas aulas. Obviamente, automatização, a substituição do trabalho que é feito por um homem
ou por um trabalhador, se for possível ser feito por uma máquina, tanto melhor. A máquina avaria, mas não sofre acidentes de trabalho e também não morre, podem avariar de vez, mas compra-se outra e fica resolvido. Se o trabalhador morrer, temos um problema muito grande. Não é? E, falando aqui de formação, também sempre transversal a todos estes riscos, e de higiene alimentar, a disponibilidade de bebedouros, aquelas máquinas de água que existem em vários espaços, sendo elas também tendo elas que ter uma manutenção e uma vistoria constantes. Em alternativa, o que é que deverá haver? O que é em praticamente todo lado, que é água potável disponível para todos os colaboradores. O segundo risco que nós vamos ver aqui está relacionado com o ruído. Em condições normais, os vossos espaços de trabalho serão pouco ruidosos. Poderá haver, talvez, um grupo de hóspedes insatisfeitos que vá fazer barulho para a recepção, mas de qualquer maneira, como eu me recordo disto ter sido abordado, vou falar do ruído de uma forma muito, muito ligeira. O ruído, isto servirá também para conhecimento, para aumento da vossa cultura geral. O ruído é um agente físico bastante estudado e bastante cuidado. Se nós pensarmos, são inúmeras as profissões que têm riscos claros de exposição ao ruído, e ele tem algumas particularidades que nós temos que ver. Primeiro, se nós falarmos de um ruído, vamos falar do que é um som, ou o que é o som. O som é exatamente uma situação, uma sensação auditiva, ou seja, é o que faz com que eu estar aqui a falar e vocês, quando estiverem a ouvir, conseguirem decifrar a minha comunicação, a minha informação. Isto, obviamente, quando nós falamos aqui das variações de pressão de ar, estamos a falar de um contato mais próximo, sendo que vocês, quando ouvem isto, seja no computador, ou no telemóvel, ou no tablet, seja através de auriculares, seja através de som direto, há uma vibração para a passagem do som. Claro está, se eu tiver de fones, estamos a falar de uma situação diferente em que o som é direto para os ouvidos, mas de qualquer maneira, isto tem sempre origem numa fonte de vibração. A fonte de vibração, neste caso, é a minha voz, que faz no vosso aparelho auditivo vibrar algumas células, que nós já vamos falar sobre elas de forma muito sucinta. E, portanto, isto é o som. E o som pode ser agradável, pode ser útil e pode ser incómodo. Ele pode ser agradável e ser útil. Ele pode ser útil e ser incómodo. Agradável e incómodo poderá ser também, de certeza absoluta, mas agora não me lembro de nenhum. Um som agradável pode ser uma música. Um som agradável é garantidamente para vocês. O som da minha voz a falar neste monólogo incessante durante estas aulas todas, que, abrindo aqui um parênteses, eu espero que esteja a ser útil para vocês, pelo trabalho que me dá de o fazer. Eu poderia, e fazendo aqui também, continuando o parênteses, eu poderia muito bem apresentar só o PowerPoint e depois colocar-vos as questões. Eu julgo que não seria justo para vocês, nem ficaria bem com a minha consciência se o fizesse, porque tenho consciência que estes são alguns temas bastante técnicos e seria difícil para vocês perceberem alguns conceitos que aqui estão expostos se não houvesse uma explicação da minha parte. Lá está, isto cai no YouTube, isto depois do YouTube se conseguem tirar alguns relatórios, desde número de visualizações até o tempo de visualização. Eu não ando a ver quantas pessoas, ou quem são as pessoas, se consigo ver quem são as pessoas que veem ou deixam de ver. Prefiro pensar que alguém perde, ou melhor, que toda a gente perde pelo menos alguns minutos daquilo que é o tempo de aula para ver, ou se estiverem a ver o PowerPoint e tiverem alguma dúvida, vão procurá-lo esclarecer no vídeo.
Isto é só um pequeno parênteses. Claro está, ficaria muito satisfeito se todos gostassem dos vídeos e tivessem curiosidade em vê-los em todas as aulas. Isto é, eu gosto muito de dar aulas, mas gosto muito de ter o feedback direto dos alunos. O que é difícil, eu estou aqui a falar para uma câmara com um microfone, eu não faço ideia do vosso lado como é que é a vossa recepção, mas pronto, sendo um otimista por natureza, vou acreditar que isto está a ser útil e, portanto, vamos passando à frente. Aquilo que é o som útil, que é, por exemplo, a sirene do Sistema Automático de Detecção de Incêndios, que, ainda que possa ser incómoda, é um som útil. Um som incómodo pode ser, por exemplo, isto é aqui o exemplo daquela vuvuzela, pode ser o som do despertador de manhã. Ele é incómodo porque as pessoas estão a dormir e acordam com o despertador, mas ele é útil, porque senão não acorda a tempo, e o que era uma chatice. O som é caracterizado pela sua intensidade, pelo seu timbre, pela sua altura. A intensidade, isto também de uma forma muito genérica, é o que nos permite classificar os sons em alto, em fortes ou fracos. O timbre é, por exemplo, o que nos permite, se estiverem a ouvir tocar uma filarmónica, que permite distinguir os vários instrumentos, ou seja, cada instrumento tem um som particular e se nós tivermos algum conhecimento dos instrumentos, conseguimos, pelo timbre do próprio instrumento, de saber. A altura não tem a ver com o volume, tem a ver exatamente com sons fortes e com sons fracos. Portanto, já vimos o que é o som, vamos ver o que é o ruído, que é também ele um som. Do ponto de vista fisiológico, o ruído é todo o som que produz uma sensação auditiva desagradável, incomodativa ou perigosa. Ou seja, podemos deduzir daqui que o ruído é um som que pode fazer mal à pessoa. E do ponto de vista da física, é um conjunto de sons. Ou toda a vibração mecânica aleatória do meio elástico, ou seja, uma definição muito técnica que basicamente diz o que é do ponto de vista fisiológico. Do ponto de vista da segurança e saúde no trabalho, que é o que nos interessa verdadeiramente, um ruído é um som ou conjunto de sons, tal como diz a definição física, desagradáveis, e se eles forem apenas desagradáveis já não é mau, e ou perigosos. E aqui sim está o cerne da questão da segurança, capazes de alterar o bem-estar fisiológico ou psicológico das pessoas, de provocar lesões auditivas que podem levar à surdez e de prejudicar a qualidade e a quantidade do trabalho. Ou seja, do ponto de vista da segurança no trabalho, o ruído é todo aquele som ou conjunto de sons que podem fazer ou podem perigar, se é que isto existe, ou podem colocar ou colocam em causa o trabalhador na sua qualidade e quantidade de trabalho. Pronto, isto serão definições bastante técnicas, vocês não terão que saber, obviamente, mas ficam com esta ressalva para terem mais algum conhecimento. Isto que eu vos apresento aqui, já agora, este dB quer dizer o decibel, que é a unidade de medida do som, se calhar já ouviram falar disto. Isto é micropascais, tem a ver com compressão sonora, vamos deixar isto de parte. E o que nós temos aqui dos 0 aos 140 será o espectro do ouvido humano, em condições normais. Abaixo disto nós temos sons subsónicos e acima disto nós temos sons supersónicos. Já devem ter ouvido falar de jatos supersónicos, ou seja, são acima do limiar do espectro audível. Acima destes 140 decibéis, obviamente isto temos aqui o limiar da dor, o nosso aparelho auditivo continuará a receber os estímulos sonoros, mas grande parte das nossas células auditivas terão sido destruídas e, como tal, poderão causar, ou um trabalhador exposto
a um nível de ruído bastante elevado, ainda que por um curto período de tempo poderá causar surdez instantânea. Estamos a falar acima dos 140 decibéis de questões de, digamos, de minutos, para não dizer de segundos, para a surdez instantânea. Em condições normais, para terem uma ideia, um escritório, que será o mais perto aqui de uma sala de aula, em condições normais, isto já fiz este teste várias vezes em salas de aula, andamos aqui entre os 70, 50, 70 decibéis. Portanto, poderão sair das vossas salas de aula com dor de cabeça, com náuseas, com outras questões. Surdos não sairão de certeza. A não ser que o vosso professor tenha um timbre de voz ou uma altura de voz que seja implacável para o vosso aparelho. Espero que não seja o caso, porque também não sou de falar muito alto. Os valores que podem criar lesões auditivas permanentes. Estamos aqui nos 87 dBA, tem a ver com um tipo de classificação sonora que não nos interessa para aqui. E vamos entender isto aqui a nível dos 87 decibéis, numa dose diária de 8 horas. Daí que seja importante referir que só numa medição contínua de 8 horas de trabalho, a limites de pressão sonora superiores aos 87 decibéis, é que nós podemos dizer claramente que o determinado trabalhador tem lesões auditivas por via da exposição ao ruído. Claro está, no vosso local de trabalho e em condições normais, vocês nunca terão, poderão ter pontualmente situações de ruído, chegada de muita gente, uma confusão qualquer que apareça, mas durante as 8 horas de trabalho dificilmente terão. Ou então, lesões auditivas permanentes, valores de pico acima dos 140 decibéis, sendo que o nível de ação deverá ser a partir dos 85. Quando nós falamos de nível de ação, no nível a partir do qual têm que ser implementadas medidas para evitar acidentes ou lesões mais graves. De uma forma muito simples, e para que vocês percebam como é que vocês me conseguem estar a ouvir, isto. Pronto, temos aqui o que seria o ouvido esquerdo, a orelha esquerda, a pina. Quando eu estou a falar, existem uma série de ondas sonoras que chegam à vossa orelha, que faz com que o ar e as variações da pressão do ar encaminhem este som que vocês estão a ouvir para o canal auditivo. No canal auditivo, nós temos aqui pelos, nós temos aqui cera. Se em condições normais não fazes mal nenhum, se for em quantidade industrial, para além de ser uma falta de higiene, é perigoso para a vossa saúde. E, portanto, a variação de pressão de ar, o som é conduzido para aquilo que vocês já devem ter ouvido falar, que é o tímpano. Quando alguém fala muito alto, nós dizemos, vais-me rebentar os tímpanos. Os tímpanos rebentam. Exatamente porque a membrana timpânica, a membrana do tímpano, vibra com o som do canal auditivo. Portanto, se nós estivermos expostos a um nível de ruído, seja de impacto, muito forte, a vibração pode ser tal que o tímpano sofre uma ruptura. Ou por efeitos de pressão. E pode ser pressão de mergulho, mas isto aí são outro tipo de riscos. Ligados à membrana timpânica, ou tímpano, nós temos 3 ossículos, e são chamados ossículos porque são 3 ossos. Os 3 ossos mais pequenos do nosso corpo humano. Temos o martelo, que está aqui, forma de martelo, a bigorna e o estribo, que parece o estribo de um cavalo. Portanto, isto vibra e este conjunto de ossículos também vibra. E ao vibrar, faz com que esta estrutura em forma de caracol, que tem um líquido, e tem uns cílios serão uma espécie de pelinhos, vibrem também em função desta vibração dos ossículos, que fazem com que o nervo auditivo, por parte destes estímulos dos cílios cocleares,
transmitam o sinal para o cérebro e que descodifiquem a informação que vocês estão a ouvir. Portanto, isto é tudo feito em milésimos de segundo. A nossa máquina é uma máquina poderosíssima e muito bem feita. Quem a fez-la muito bem. Cabe-nos a nós cuidar dela da melhor forma possível. Em último, só para acabar aqui a questão do nosso aparelho auditivo. Nós temos o ouvido dividimos o ouvido em três partes. O ouvido externo, que é aquele que é visível. O ouvido médio, que é onde está o tímpano e os ossículos. E depois o ouvido interno, onde temos a cóclea, temos o líquido coclear, os cílios e a ligação ao nervo auditivo. Obviamente, quando se diz que há lesões graves a nível do ouvido interno, nós estamos a falar de surdez que pode ser parcial ou definitiva. Vocês já devem ter ido à discoteca e quando saem da discoteca às vezes parece que os baixos da música continuam a martelar-vos na cabeça. Isso é exatamente um efeito do ruído ao qual estiveram a expor voluntariamente o vosso aparelho auditivo. Ou seja, é sinal que os estímulos ao qual o vosso aparelho auditivo teve exposto foi bastante forte. Efeitos do ruído. Obviamente, quando nós falamos de efeitos do ruído, nós falamos de surdez, temporária ou permanente. Mas existem outros. Ao nível do sistema nervoso central, alterações no sono, diminuição da memória de retenção, ou seja, aquela memória mais curta. Peles e músculos, a vasoconstrição, ou seja, os vasos ficam mais apertados, os vasos sanguíneos. A piloereção tem a ver com quase um arrepio e o aumento da tensão muscular da mesma maneira. O sistema vestibular tem a ver com o nosso equilíbrio. Não é rara às vezes em que, por exposição a valores de ruído bastante elevados, o corpo tende a perder o equilíbrio. Isto por uma questão muito simples, junto ao nosso aparelho auditivo, numa estrutura tridimensional que nós temos junto ao ouvido interno, temos o nosso sistema de equilíbrio. E, portanto, lesões a esse nível faz com que o equilíbrio também seja afetado. Efeitos a nível cardiovascular, nível de coração. Se vocês já estiveram num concerto ao pé das colunas ou na direção das colunas, cada vez que soam os baixos, os sons mais graves, o vosso coração parece que bate ao ritmo da música. Ele não está a dançar ao ritmo da música, ele está a receber aqueles estímulos e aqueles impulsos que fazem com que o coração tenda quase a bater ao ritmo da música. Okay? Se nós juntarmos isto e numa vertente laboral a um trabalhador com problemas cardiovasculares, nós podemos ter aqui situações bastante complicadas. Ao nível da visão, diminuição da capacidade de visão, ou seja, pelo ruído, obviamente se nós estamos a trabalhar a nível do ouvido e se temos um nervo auditivo que nos liga diretamente ao cérebro, se nós temos estas questões todas, vejam isto, não vejam isto num efeito apenas de lazer, que será mais fácil vocês terem essa noção. Vejam isto em questão de trabalho, com máquinas pesadas, com máquinas a partir pedra, com maquinaria pesada em processo de fabrico. Vejam isso dessa maneira. A doença vibroacústica tem a ver com ruídos de baixa frequência. Como eu vos falei das vibrações, quem sofre de doença vibroacústica muitas vezes são os pilotos da aviação e o pessoal do bordo, mas isto é uma particularidade que nós não vamos falar sobre ela. Alterações a nível do aparelho digestivo e a nível hormonal e metabólico, alteração daquilo que é os resultados das análises. Daí que, se vocês se recordarem na aula passada, termos falado da importância da medicina no trabalho e do acompanhamento que deverá haver para trabalhadores expostos a determinados tipos de risco, e o ruído é
uma das questões que é testada com alguma frequência em grande parte das situações. Obviamente, um controle do ruído. O que é que nós podemos ter? Medidas organizacionais, controle administrativo, a rotação dos trabalhadores ou a diminuição do tempo de exposição, naquela ótica que eu acabei de falar. Medidas construtivas, se eu tiver uma máquina ruidosa, uma zona qualquer do edifício que é bastante ruidoso, tentar encapsular a máquina de forma a que o ruído e a vibração seja menor, ou então forrar o espaço com um material que seja absorvente, entre aspas, do som, ou, tecnicamente falando, que não permita a reverberação do som. Por isso é que nos estúdios de gravação são forrados ou a cortiça, são forrados tipo uma esponja, exatamente para evitar as situações de propagação do som. E por fim, medidas de proteção individual, atuar sobre o receptor. Não é possível fazer a rotação do trabalhador, não é possível a implementação de medidas construtivas para atuar sobre a fonte do ruído. Vamos sim proteger o trabalhador. Nós podemos pensar nisto como medidas coletivas. Não sendo possível implementar estas medidas coletivas, e como vocês já sabem, deverá existir a prioridade pelas medidas coletivas. Não sendo possível implementar essas medidas de proteção individual, proteção auricular, sejam tampões auriculares, sejam conchas, aqueles que não são os headphones, mas é como se fosse, para proteção do trabalhador. Tenham atenção que cada tipo de equipamento tem a sua capacidade de atenuação do ruído e não deverá ser, numa situação de exposição ao ruído, escolhida de forma aleatória. E pronto, já me alonguei bastante. Julgo que ainda estou dentro do tempo da aula, mas de qualquer maneira, isto era o que eu tinha para vocês hoje. Nós vamos continuar na próxima aula com os riscos associados aos agentes químicos. Até à próxima aula e continuação de bom trabalho.